Abre aspas. Eu ia descendo às pressas a escada, abre colchetes, de um bloco de apartamentos, fecha colchetes, perseguindo uma menina que havia me feito alguma coisa, a fim de castigá-la no pé da escada. Alguém, entre parênteses, uma mulher adulta, deteve a criança para mim. Agarrei-a, mas não sei se bati nela, pois de repente me vi no meio da escada, copulando com a menina, entre parênteses, como se fosse no ar. Não era uma verdadeira cópula. Eu apenas esfregava minha genitália em seus órgãos genitais externos. E enquanto o fazia, eu os via com extrema nitidez, bem como a cabeça dela, que estava voltada para cima e para o lado. Durante o ato sexual, eu via penderem acima de mim, à minha esquerda, abre parênteses, também como se fora no ar, fecha parênteses, duas pequenas pinturas travessão, paisagens representando uma casa circundada de árvores. Na parte inferior do quadro menor, em vez da assinatura do pintor, eu via meu próprio nome, como se a pintura se destinasse a ser um presente de aniversário para mim. A seguir, vi uma etiqueta diante dos dois quadros que dizia que também se podiam conseguir pinturas mais baratas. Abre parênteses. Vi então a mim mesmo muito indistintamente, como se estivesse deitado na cama no patamar, fecha parênteses, e fui despertado pela sensação de umidade causada pela poluição que tivera. Interpretação. Travessão. Na noite do dia do sonho, o sonhador estivera numa livraria e, enquanto esperava ser atendido, olhara para alguns quadros que ali se achavam expostos e que representavam temas semelhantes aos do sonho. Aproximara-se de um quadrinho que lhe agradara particularmente para ver o nome do artista, travessão, mas este lhe era inteiramente desconhecido. Abre aspas. Posteriormente, na mesma noite, quando estava com alguns amigos, ele ouvira a história de uma empregada da Boêmia que se vangloriava de que seu filho ilegítimo fora feito na escada. O sonhador indagara sobre os pormenores desse fato bastante incomum e soubera que a empregada tinha voltado para sua terra com seu admirador, indo para a casa dos pais, onde não houvera nenhuma oportunidade de relações sexuais. E que, em sua excitação, o homem copulara com ela na escada. O sonhador aludira jocosamente a uma expressão maliciosa empregada para descrever vinhos adulterados e dissera que, de fato, a criança provinha de uma vidinha de escada de adega. Basta isso no tocante às conexões com o dia anterior que surgiram
com certa insistência no conteúdo onírico e foram reproduzidas pelo sonhador sem qualquer dificuldade, mas ele trouxe à baila com igual facilidade um antigo fragmento de lembrança infantil que também fora usado no sonho. A escada pertencia à casa onde ele passara a maior parte de sua infância e, em particular, onde pela primeira vez travara conhecimento consciente com os problemas do sexo. Com frequência brincara nessa escada e em outras coisas costumava deslizar pelo corrimão, descendo montado nele, travessão, o que lhe dera sensações sexuais. Também no sonho, ele correra escada abaixo com extraordinária rapidez, travessão. De fato, com tanta rapidez que, segundo seu próprio relato específico, não pusera os pés nos degraus um a um, mas voara escada abaixo, como as pessoas costumam dizer, caso se leve em consideração a experiência infantil. A parte inicial do sonho parece representar o fator da excitação sexual, travessão, mas o sonhador também fizera muitas vezes brincadeiras de natureza sexual com os filhos dos vizinhos nessa mesma escada e no prédio adjacente, e satisfazera seus desejos da mesma forma que no sonho. Se tivermos em mente que as pesquisas de Freud sobre o simbolismo sexual, 1910, indicaram que nos sonhos as escadarias e subir escadas representavam quase invariavelmente a cópula, o sonho se tornara bem transparente. Sua força motivadora, como a rigor ficou demonstrado por seu resultado travessão, uma poluição travessão, era de natureza puramente libidinal. A excitação sexual do sonhador foi desperta durante o sono, sendo isso representado no sonho por sua precipitação escada abaixo. O elemento sádico da excitação sexual, baseados nas brincadeiras da infância, foi indicado pela perseguição e sujeição da criança. A excitação libidinal aumentou e exerceu pressão no sentido da ação sexual, travessão, representada no sonho por ele agarrar a criança e levá-la até o meio da escada. Até esse ponto, o sonho fora apenas simbolicamente sexual e teria sido inteiramente ininteligível para qualquer intérprete inexperiente de sonhos, mas esse tipo de satisfação simbólica não foi suficiente para garantir um sono tranquilo. Em vista da intensidade da excitação libidinal, a excitação levou a um orgasmo e assim revelou o fato de que todo o simbolismo da escada representava a cópula, travessão.
Este sonho fornece uma confirmação especialmente clara do ponto de vista de Freud de que uma das razões da utilização do subir escadas como símbolo sexual é a natureza rítmica de ambas as atividades, pois o sonhador declarou expressamente que o elemento definido de maneira mais clara no sonho inteiro foi o ritmo do ato sexual e seu movimento para cima e para baixo. Abre aspas, devo acrescentar uma palavra no tocante aos dois quadros que, independentemente de seu significado real, também figuraram num sentido simbólico como Weib Builder ou Weib's Builder. Isso ficou demonstrado de imediato por haver um quadro grande e um pequeno, do mesmo modo que uma menina grande, entre parênteses, ou adulta, e uma pequena apareceram no sonho. O fato de que também se podia conseguir pinturas mais baratas levou ao complexo das prostitutas, enquanto que, por outro lado, o aparecimento do prenome do sonhador no quadro pequeno e a ideia de este se destinar a ser um presente de aniversário para ele foram indícios do complexo paterno, abre parênteses, nascido na escada, símbolo de igual, gerado pela cópula, fecha parênteses. Abre aspas, a cena final imprecisa, na qual o sonhador se viu deitado na cama no patamar e experimentou uma sensação de umidade, parece apontar, além da masturbação infantil, para uma época ainda mais remota da infância e ter seu protótipo em cenas igualmente prazerosas de mulher à cama, fecha aspas. Título 8. Um sonho modificado com escadas, 1911. Agora inicia-se o texto. Um de meus pacientes, um homem cuja abstinência sexual lhe foi imposta por uma neurose grave e cujas fantasias inconscientes se fixavam na mãe, sonhava repetidamente estar subindo escadas na companhia dela. Certa vez fiz-lhe o comentário de que uma dose moderada de masturbação provavelmente lhe faria menos mal do que sua autorrestrição compulsiva, tendo isso provocado o seguinte sonho. Seu professor de piano o repreendia por negligenciar seus estudos de piano e por não praticar os etudes ou etudes de Moscheles e o Gradus ad Parnassum de Clemente. À guisa de comentário, ele ressaltou que grados também são degraus e que o próprio teclado é uma escadaria, já que contém escalas, entre colchetes, escadas de mão. Cabe dizer que não há nenhum grupo de ideias que seja incapaz de representar fatos e desejos sexuais. Título 9. O sentimento de realidade e a representação da repetição, entre colchetes, 1919. Um homem que contava agora 35 anos
relatou um sonho do qual se lembrava nitidamente e que declarou ter tido aos 4 anos de idade. O advogado que estava encarregado do testemunho de seu pai, Travessão. Ele perdera o pai aos 3 anos, Travessão. Trouxera 2 peras grandes. Deram-lhe uma para comer. A outra ficou no parapeito da janela da sala de estar. Ele acordou com a convicção da realidade do que havia sonhado e se pôs a pedir obstinadamente a 2ª pera à mãe, insistindo que estava no parapeito de sua janela. Sua mãe rira disso. Análise. Travessão. O advogado era um velho cavalheiro jovial que, como o paciente parecia recordar, realmente levara algumas peras certa vez. O parapeito da janela era tal como ele o vira no sonho. Nada mais lhe ocorreu em relação a isso. Travessão. Apenas que a mãe lhe contara um sonho pouco antes. Havia 2 pássaros pousados em sua cabeça, e ela se perguntara quando iriam embora. Eles não foram, mas um deles voou até a sua boca e sugou-a. A falta de associações do paciente nos dá o direito de tentar uma interpretação por substituição simbólica. As 2 peras, Travessão, abre aspas, pomes ou poeires, fecha aspas, Travessão, eram os seios da mãe, que o haviam nutrido. O parapeito da janela era a projeção formada pelo busto dela, Travessão, como as sacadas nos sonhos com casas. Seu sentimento de realidade depois de acordar foi justificado, pois sua mãe realmente o amamentara e a rigor fizera-o por muito mais tempo que de hábito, e os seios da mãe ainda lhe estavam disponíveis. O sonho deve ser traduzido por, abre aspas, dê-me ou mostre-me de novo seu seio, mãe, no qual eu costumava beber no passado, fecha aspas, abre novas aspas. No passado, fecha aspas, foi representado por ele comer uma das peras de novo. Foi representado por seu desejo pela outra, a palavra de novo entre aspas. A repetição temporal de um ato é regularmente indicada nos sonhos pela multiplicação numérica de um objeto. É extremamente notável, por certo, que o simbolismo já desempenhe seu papel no sonho de uma criança de 4 anos, mas isso é a regra e não a exceção. Pode-se afirmar com segurança que os sonhadores dispõem do simbolismo desde o princípio. A seguinte lembrança não influenciada de uma moça que conta agora 27 anos mostra que em que idade precoce o simbolismo é empregado, tanto fora da vida onírica quanto dentro dela. Ela estava entre os 13 e 4 anos de idade. Sua ama levou-a ao banheiro juntamente com um irmão, 11 meses mais novo que ela, e uma prima cuja idade se situava entre
as dos dois para satisfazerem suas necessidades antes de saírem a passeio. Sendo a mais velha, ela se sentou no vaso sanitário, enquanto os outros dois sentaram-se em urinóis. Ela perguntou à prima, abre aspas, você também tem uma bolsa? Walter tem uma salsichinha. Eu tenho uma bolsa, fecha aspas. A prima respondeu, abre aspas. Eu também tenho uma bolsa, fecha aspas. A ama ouviu achando muita graça o que eles diziam e relatou a conversa à mãe das crianças, que reagiu com severa reprimenda. Interpolei aqui um sonho registrado num trabalho de Alfred Robitschek, 1912, em que o simbolismo lindamente escolhido possibilitou uma interpretação apenas com uma ligeira ajuda da sonhadora.